Olá, boa noite, boa tarde, né? Ou bom dia, não sei o horário que vocês vão assistir, né? Essa aula, tá? Mas é com muito carinho que eu saúdo vocês, né? Que desejo esse bom dia, boa tarde, boa noite que seja, né? Vamos lá, que vocês sabem, né? A professora que vos fala aqui é a professora Riciele, né? E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Aula passada, o que nós falamos aula passada? Quem se lembra, né? Valendo uma bala para quando as aulas voltarem, né? Lembra lá que nós tratamos da... Nós estávamos a abordar, né? Sobre estruturas organizacionais e nós falamos sobre o assunto de organograma. Lembram lá, né? Foi a aula passada, tá postada aí. Quem ainda não assistiu, por favor, assistir, porque depois eu vou postar atividades inerentes, tanto à aula passada quanto à aula de hoje, tá? Para dar continuidade, né? Que a aula passada a gente falou do organograma, da toda a funcionabilidade dele, como é que acontece esse processo do organograma nas organizações. Hoje nós vamos vir com um assunto novo, né? Nós vamos dar continuidade, tá bom? Eu acho que deve ter falhado o áudio um pouquinho, mas aí nós vamos dar continuidade no nosso aprendizado, tá bom? Nesse compartilhamento de conhecimento, tá? Ok. Então hoje nós vamos falar sobre linha e assessoria, tá bom? Lógico, né, tem uma pequena diferença, mas ambos, tanto a linha quanto a assessoria, são cargos e funções para auxiliar toda a empresa nesse processamento de informações, para que as empresas alcancem suas metas traçadas, né? Só que, será que tem essa diferença entre linha e tem diferença entre assessoria? Ou é tudo igual, né? Será que a autoridade da linha é igual à autoridade da assessoria, professora? Nós estamos tratando da mesma coisa? Não, tá? No mais entrar nos próximos slides, vocês vão observar o seguinte. A autoridade da linha, ela tem uma autoridade muito maior. Por quê? A linha tem o direito de agir, o direito de decidir, tá? Sobre todos os assuntos que afetam as pessoas que estão na organização, tá? Então, elas têm diretamente, eles têm autoridade para aprovar ou não quaisquer decisões dentro da organização, tá bom? Então, toda atividade de linha dentro da organização, ela tem esse poder de comandar, né? Aí o autor aqui vai mostrar para nós que tudo isso muitas vezes não é absoluto, né? Por quê? Por que essa autoridade da linha de comandar não é um aspecto absoluto? Porque ele traz isso para nós, né? Porque quanto mais poder você tiver dentro do sistema de linhas que você está inserido, o que vai acontecer, gente? Maior é a responsabilidade, tá? Então tá, professor, eu sou diretor de vendas. O seu cargo, então, é de linha e você tem o poder de comandar a sua equipe de vendas, ok? Ok, né? Só que, de contrapartida a esse poder, né, você tem a responsabilidade, tá? Você é responsável, pelo exercício da autoridade pelos seus comandados, né? E pelas consequências também, gente, tá? Então tem que ter essa balança, tá? Vamos lá, né? Deixa eu mostrar os slides, não vou dar tanto spoiler assim. Então, qual
como vai ser a diferença, né? Deixa eu lá aqui, exemplificar para vocês, né? Nós vamos ter linha e assessoria, né? Então, existem essas duas formas, tá? Então, a linha, gente, ela vai ter essa ação de comando, tá? Dentro do organograma, por isso que eu trouxe o assunto de organograma primeiro, porque aí dá para nós vermos diretamente como é que acontece o processo de linha e como acontece o processo de assessoria, tá bom? Ô, gente, o assessor, ele não tem ação de comando, tá? O professor, ele é um zero lá à esquerda? Não, ele não é um zero, né? Porque, gente, tanto atividade de linha e de assessoria, ela representa muito dentro das organizações, tá? Ela auxilia muito, tá ok? Então, quais são as diferenciações básicas dentro da assessoria e dentro da linha, né? O que nós vamos ter? Então, ele vai falar o quê? Não tem essa ação de comando, né? A assessoria não tem. Ela só aconselha, né? Se você pegar o livro de Chiavenato, ele vai falar que ele não chama a gente de... no nosso livro aqui do Djalma, ele trata do capítulo assim, linha e assessoria, né? No livro do Chiavenato, ele fala somente de linha de start. Só que nós estamos abordando o mesmo assunto, tá bom? Então, assim, a atividade fim que o assessor está ligado, ele está ligado em quê, gente? Ele é um especialista que toma decisões, auxilia no processo de tomar decisões, tá bom? Por que eu falo que ele auxilia? Ele não tem direito nenhum de comando, tá? Então, o que acontece? O assessor, ele está lá para assessorar, planejar, né, recomendar, assistir, né, e para facilitar todas as atividades, né? Isso aqui, como eu falei, ele não tem direito de comando. As finalidades, né, ele está lá para aconselhar, prestar serviço, exercer controles, tá bom? Então, ele não vai ter essa ação de comando, gente, tá? Ele somente vai o quê? Ó, aqui que o autor fala. Aconselhar, tá? Ok? Aqui como é que funciona, né? Aí, o que vai acontecer aqui? Vou até marcar com uma outra cor aqui. Então, aqui, o assessor da presidência, tá? Isso aqui depois a gente vai ver, tá nos próximos slides. Isso aqui também é causa de conflito, tá, meus queridos? Por quê? Se você observar, o assessor de planejamento está correlacionado com quem? Com a posição mais alta dentro da administração, tá bom? Então, ele está muito próximo. O assessor está muito próximo dentro dessa linha de comando, né? Ele está muito próximo da alta administração. Enquanto nós falamos de linhas de comando, o que é uma linha de comando, professor? Essa linha aqui, ó, o presidente, linha de comando, olha lá, ó. Linha é o presidente. Pera aí, gente, só um pouquinho. Eu vou buscar fazer retinho, tá bom? Ó, o presidente que comanda. Quem que ele vai comandar, o presidente? A diretoria industrial, correto? E a diretoria administrativa financeira. O diretor industrial, ele comanda os seus subordinados. Isso aqui que eu estou falando que é o comando de linha. Eita! Vamos lá. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, circulando de vermelho, é o comando de linha, tá? Esse cargo, diretoria comercial, está diretamente linha, tá bom? Já a assessoria, ele vai ter esse braço, nós chamamos de braço, fica mais fácil de se identificar, tá bom? Ele tá aqui, ele não vai ter outros cargos aqui, tá, gente? Porque, igual eu tô te falando, a maneira de trabalhar do assessor é recomendar, assistir, ajudar na parte do planejamento estratégico, tá? Por isso que ele tá aqui no braço da presidência, tá? A diretoria administrativa e financeira, olha aqui, ó. Ele tem como auxiliar, né? Ó, aqui ele tem como assistente, né? Assessor, né?
uma pessoa especialista em organização e métodos, né? As pessoas certas no local certo, tá? Que ele tem como esse processo de assessorar as pessoas, tá bom? Então é isso aqui. E às vezes o que acontece? Que alguns autores trazem nessa abordagem do conflito existente. Qual que é o conflito existente, né? Porque o assessor muitas vezes está muito próximo aqui à presidência, né? A essa diretoria aqui, porque ele está assessorando, né? Porque ele é especialista naquilo. Se você observar, muitas empresas têm assim assessoria de imprensa, né? Assessoria jurídica. Então isso quer dizer o quê? Eles são apenas acessórios, né? Eles vão auxiliar. Não mandam, gente, eles não mandam em ninguém. Eles vão sugerir as situações, tá? Ah, ó, isso se resolve dessa forma, isso aqui se resolve dessa forma, tá bom? Tá. Então, o que vai acontecer, gente? Atividade de linha, tá? Deixa eu mostrar aqui onde que eu estou falando, para todo mundo acompanhar bonitinho. A atividade de linha, gente, ela está diretamente ligada ao que é operacional. Lembra lá no slide passado? Nós vimos o que estava lá no slide passado? A gente tinha uma diretoria industrial, ela estava diretamente ligada à parte operacional da empresa, tá bom? Então, ela está auxiliando somente aquele fim, ela está trabalhando para aquele fim. Se fosse uma diretoria de venda, ela estaria operacionalizando a equipe de vendas, né? A professora lá é assessoria administrativa e financeira. Ela vai estar dentro do setor financeiro da empresa e o setor de recursos humanos, tá? Por isso, se vocês lembrar do organograma passado, lá nós tínhamos um assessor, um bracinho, né? Para essa atividade meio, né? Porque ele está ajudando a atividade fim, tá? Dentro daquele setor. Então, o que vai acontecer? Dentro das atividades de assessorias, né? Ó, ele fala, o que o assessor vai fazer? Aconselhar, né? Fazer essas análises, estudo das atividades do chefe, né? Às vezes não só da chefia, mas quem é a chefia incumbir, tá? Quando ele usa esse termo de libertar, né? É para quê? Muitas vezes a presidência da empresa, né? Os executivos, eles estão abarrotados de trabalho, né? Muitas vezes, ao invés de você contratar um funcionário novo, você pode buscar uma assessoria interna ou externa, daqui a pouco a gente chega nisso, e ele vai libertar de que jeito? Vai tirar esse fluxo de trabalho e passar para alguém de confiança. Lembra lá, a característica principal do assessor é alguém que é especialista na área, tá bom? Aí ele fala, dentro das atividades de linha, né, e atividades de assessoria, nós temos essa parte estrutural, né? As atividades fins devem ser as primeiras a serem estruturadas. Então, o que eu vou fazer? Na atividade fim, eu vou operacionalizar toda a empresa, tá? Eu vou operacionalizar toda a empresa, tá? E depois que eu vou buscar o processo de assessoria. Por quê? Aí ele fala que é, vou até grifar aqui de outra cor, ó, para vocês verem, atividades meios. Ela é estruturada depois. Então, meio um pouquinho lógico, né? Eu só vou saber se eu preciso de um assessor ou não após eu fazer todo o organograma da empresa e eu observar que se faz necessário uma pessoa para me auxiliar no processo de tomar de decisão. Eu, como presidente, continuo tomando as decisões e arcando com elas, tá? Só que o meu assessor está lá me dando esse conhecimento técnico. Tranquilo, né? Vamos lá? Então tá. Como é que será que vai atuar, né? Como é que atua o meu assessor, né? Como é que acontece esse processo de atuação, né?
Gente, o assessor, ele tem que ser muito objetivo, né? Lógico, ele tem que ser muito mais objetivo e lógico do que o administrador de linha, que está lá no cargo de diretoria, né? De diretor, né? Por que, que o autor ele traz essa afirmativa? Porque o assessor, ele é a extensão do executivo, tá? Ele traz esse processo para quê, gente? Para que cargos que estão com um processo de dificuldade técnica possa fazer o quê, gente? Resolver esses processos de dificuldades técnicas, tá? Pra gente ficar tão ágil aí, ó, como esse gifzinho aí. Esqueci o nome desse autor, né? Ele faz uns filmes bem cômicos, né? Não tá. Então, como é que vai acontecer esse processo da assessoria? Desculpa, gente. O assessor, ele vai ser essa extensão do executivo, né? Em termos de aspectos de tempo, né? Por quê? Gente, tempo é dinheiro, né? Hoje, se nós observarmos, o tempo é muito mais valioso que o próprio dinheiro, né? Por isso que a gente fala que tempo é dinheiro, né? E muitas vezes, quem está em cargos de diretoria, de gerência, né? De direção da empresa, ele tem essa falta de disponibilidade. Por quê? Todo momento ele tem que tomar decisões, comandar. E aí, na hora de tomar essas decisões, muitas vezes ele ainda não observou todos os aspectos técnicos daquela decisão, tá bom? Então, aí ele utiliza, né, desse recurso que é o assessor, tá? Assessor não é só um acessório, né? Tá? Por quê, gente? Esses aspectos técnicos, né, referem-se à falta do conhecimento do executivo, né? Sobre todos os assuntos que tramitam sobre o usuário. Porque nem todo mundo é conhecedor de todos os assuntos, por isso você precisa de auxílio, né? Tá? Aí qual é o propósito, gente? Ele fala, né, que é para facilitar o controle, organização, né, controle e organização organizacionais, a aquisição e manutenção de recurso, adaptação organizacional, desenvolvimento de conselhos e serviços, tá? Ele dá suporte a todo esse processo, tá bom? Então, dentro dos tipos de desvantagens, né, que a gente está falando agora das desvantagens, né? Antes um pouquinho, eu quero falar para vocês os tipos existentes, né, de assistentes, né? O que vai acontecer, gente? Ó, quais são os tipos de assessor, né, de assessoria? Eu tenho meu assistente, ele é um assessor? Sim, gente, só que ele tem que estar lá daquele jeito, lá no organograma, lá naquele bracinho, tá? O assistente, ele vai auxiliar, tá? O chefe, ele auxilia diretamente o chefe, tá? O assistente geral, ele busca o quê, gente? São profissionais que fazem com que o trabalho do executivo ele seja executado de maneira mais eficiente, de maneira adequada, tá? Então, esse assistente geral, é esse assessor que vai ajudar todo executivo, né, a executar seu trabalho de modo muito adequado, tá bom? Na assessoria especializada, gente, são pessoas de que forma? São pessoas que têm treinamento, né? Qualificação especializada, tá? Naquele âmbito no qual ele foi convidado, né, a trabalhar. E ele fala o quê? Essas pessoas detêm esse conhecimento específicos, né? Quem seria? Professora, quem que a minha empresa vai contratar? Eu posso contratar como assistente geral um advogado, um economista, tá? Um contador, tá? Muitas vezes os escritórios de contabilidade, ele presta esse serviço de assessoria. Por quê?
nem tudo que o contador pede para que as empresas façam, eles muitas vezes não fazem, tá, gente? Então, por isso que o trabalho de contador, né, escritório de contabilidade, ele está mais nessa posição de assessoria, tá? Ele traz todo esse conhecimento técnico, tá? Oferece para o seu cliente, está aqui, aí o cliente pega se ele quiser, né? Tá? E serviços de operação. São serviços de menor importância, tá? É só para auxiliar, né, apoiar e realizar serviços, né, para o sistema que vai afetar o sistema principal da organização, tá bom? É como se fosse um subassessor dentro do assessor principal, tá? Aqui, gente, o autor traz, né, diversos, que tá tranquilo, né, desvantagens, né, quando é válvula de escapes, o superior imediato erra, aí eu tenho em quem pôr a culpa, né, tá? Quando a assessoria dificulta a delegação das tarefas do pessoal de linha, aí o seu conhecimento técnico começa a interferir de tal forma que começa a prejudicar o trabalho ao invés de auxiliar, tá? Muitas vezes, gente, o assessor acha que ele está em função de linha. Assessor não manda em ninguém, tá? Pense aí, ó. Quem tem poder tem responsabilidade. E o assistente geral, assessoria especializada, eles não mandam em ninguém, tá bom? Algumas limitações que o autor aqui nos traz, né? Gente, pessoa para ser assessor, ele precisa ser extremamente uma pessoa muito bem informada, né? Porque a todo momento, ao invés do seu chefe lá dar um Google, né, ele vai dar um Google em você, tá bom? Você tem que consultar o assessor antes da tomada de decisão. Isso não quer dizer que o seu chefe vai aceitar aquilo que você está falando, tá? Você está assessorando, ok? Tá? Aí ele fala que deixar o assessor a iniciativa de prover ações necessárias nas atividades que ele está envolvido. Às vezes, o que acontece? Ele tem que deixar o assessor ter essa iniciativa de promover ações, tá? A partir do momento que ele tem aval do seu superior imediato, tá? Principais limitações aí que o autor traz é o que, gente? Sobrecarregar o pessoal, enfraquecer a influência de linha, né? Provocar uma administração autocrática e inflexível, ter atrito entre o pessoal de linha da empresa, né? Porque, gente, se vocês observarem aqui, ó, eu trouxe essa imagenzinha aqui, olha lá, né? É um aspecto que sempre acontece, né? Quando a gente pensa nisso aqui, ó, sobrecarregar, né? Aí o assessor vai poder fazer esse processo de assessoria, de dividir o trabalho, né? Aí na hora de auxiliar esse processo, sobrecarrega alguns de mais e outros de menos, né? Faz um processo de privilégios, né? Isso não é correto, tá? Nem ético dentro dos profissionais que vão ser, né? Vocês vão ser, que nós somos, tá bom? Funções, né? Aqui o autor vai trazer os níveis hierárquicos que cabe o assessor, tá? E as funções, né? Então ele vai falar o quê? Quais são as funções de assessoria? É essa aqui que ele fala, ó, execução de serviços técnicos e especializados. E professora, quais são os níveis hierárquicos que pode estar recebendo um assessor, né? Uma consultoria, um assessoramento, né? Essas funções aqui do assessor. Qual, gente? Aqui, ó, a gente tem a presidência, né? O primeiro nível, o segundo, chefia de setor, supervisão de sessão, tá? E execução de tarefas, nível 5. Lembra lá que slide passado, eu estava falando sobre o assessor de serviços de operação. O assessor de serviços de operação, ele está mais aqui, tá, gente? Execução das tarefas.
ele tá aqui, tá bom? Tá no nível 5, tá? Aí do nível 4 para cima, a gente sempre vai poder ter esse recurso, né? Que é um recurso, o assessor dentro da... Aqui o autor traz, gente, as principais razões de conflito, né? Aqui depois vocês façam a leitura, porque não tá difícil de se compreender, tá? Tá? Então, quais são os conflitos existentes, né, gente? Dentro de linha e assessoria, que às vezes tem esse combate dentro das organizações, porque muitas vezes o assessor se sente superior ao linha, né? Que está lá na linha de comando, é quem está na diretoria, mas na verdade não existe, gente. Por quê? O assessor está lá para auxiliar, tá? Ele é esse assistente do diretor, né? Ou do presidente que seja. Então ele fala que, ó, para reduzir esses conflitos, né, gente, que o autor nos traz, ele sugere o seguinte, ó, a gente vai verificar se o assessor realiza realmente suas tarefas de linha, né? Tá realizando tarefa de linha ou está realizando o trabalho pelo qual ele foi contratado, tá? Gente, a questões de conversinhas, né? Especificar, divulgar e provocar conversa quando as atribuições do assessor, isso tudo está correlacionado, tá? Questões conflitantes, conversinhas, né? Tá? Procurar assessores com experiência de linha. Se ele tem experiência de linha, ele não vai se meter no trabalho alheio, tá bom? Promover participação, dividir o crédito ou fracasso, né? Porque aí, às vezes, a equipe de vendas alcançou a meta, mas quem é lá parabenizado é o diretor de vendas, né? Não a equipe toda, tá bom? Gente, aí o que pode acontecer, né? Vou voltar aqui. Nós vamos ter dois tipos, vou explicar o slide anterior, né? De assessor. Assessor interno, gente, é alguém que é próprio da casa, é um funcionário da casa, né? O que acontece com esse funcionário da casa? A empresa dá essa oportunidade para que ele se torne um consultor, né? Que se torne um assessor interno, tá bom? Pensa aí, ó. Assessoria interna acontece de que forma? São próprios funcionários da empresa que recebem essa promoção, tá bom? Que esse funcionário já é existente da empresa. Gente, o assessor externo é alguém que a empresa contrata temporariamente, né? Faz um contrato de prestação de serviço, pode ser o próprio escritório de contabilidade, é alguém que não está dentro da equipe da empresa, tá? Não está dentro da equipe da empresa, mas ela vai agregar valor para a equipe da empresa, tá bom? E aí eu trago essa mensagem aqui para vocês, né? Eu trago essa mensagem aqui para vocês. Ó, gente, faça o melhor que você puder. Seja sempre a sua melhor versão que você puder. Porque assim, gente, tudo que você faz de melhor, ele sempre volta para você mesmo. Porque o resultado do seu empenho, da sua dedicação, o seu resultado, ele é proporcional ao seu esforço. Então, quanto mais você se esforçar, quanto mais você se tornar especialista naquilo que você faz, naquilo que você gosta, aí eu trouxe essa frase, né? O melhor que você puder vai retornar o melhor resultado para que você puder. Que você vai ter, né? Porque, gente, tem pessoas que têm resultado abaixo da média. Tem pessoas que estão tendo resultados ruins, né? É culpa o sol, a lua, as estrelas, o vento que tocou o cabelo pela manhã. Mas isso não tem nada a ver, gente. O seu resultado ruim está correlacionado com o empenho que você tem com a sua própria vida, tá? Seu resultado só vai ser maravilhoso, ele vai vir nessa
proporção maior do seu esforço. Então se esforce. Não pela sua mãe, nem pelo seu pai, nem pela sua namorada ou namorado, seu esposo, sua esposa, ou pelos seus filhos. Encontre essa bússola norteadora dentro de você, essa motivação que te faz ver que os resultados vão vir. Mas o resultado só vai vir se você fizer o melhor para você hoje, tá bom? Olha, desejo a todos uma ótima semana, tá? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.